Este é o nosso programa Nas Mãos do Oleiro e eu sou a psicanalista Serva Rosemary Gomes e venho propor hoje um assunto muito interessante. Primeiro, será que Deus nos obriga a acreditar na sua palavra? Será que também em psicanálise nós somos obrigados a aceitar algo de alguém? Ou nós, na verdade, temos que entender que nós temos que resolver, aceitar ou não as consequências das nossas escolhas? Eu posso viver frustrado e com isso ter todas as consequências da minha frustração, como eu posso também aprender a entender que os resultados que eu tenho na vida, muitas vezes, foram eu mesmo que procurei os resultados. O título da pregação, ou seja, das mãos do oleiro de hoje, que é uma pregação com uma visão psicanalítica, ok? É: você escolhe viver com consciência ou repetir sem saber. Que interessante, né? Viver com consciência. O que você prefere? Ou você prefere repetir, fazer aquelas repetições, repetir sempre o errado, sem saber por quem está no seu inconsciente? Ou seja, é melhor ter a liberdade da verdade, não é mesmo? Ou seja, a verdade liberta. O texto bíblico sugerido é Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Está assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Este versículo expressa com clareza a ideia de livre-arbítrio. Deus não impõe, mas propõe. Cabe ao ser humano escolher e lidar com as consequências dessa escolha. Veja, engana-se muito quem acha que a Bíblia é um livro ao qual Deus deu para nós todo o conteúdo que está ali, que ele escolheu homens para escrever ali naquele livro e que nós somos obrigados a aceitar o que está escrito ali. Não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu é que escolho se eu quero crer e aceitar aquilo ou não. Assim também é em psicanálise. Uma pessoa pode fazer uma psicanálise ou uma análise psicológica interminável. Não comigo, porque se eu ver que o paciente está ali no seu embromation de vida, eu não vou ficar dando continuidade naquele atendimento. Agora, se eu ver que a pessoa quer se ater com as suas verdades de vida, eu vou continuar com o atendimento. Por isso que eu tenho tanto êxito na minha clínica. Porque eu não estou ali na clínica para pegar dinheiro de ninguém, mas sim para executar um trabalho bem feito. Lógico que de acordo com a pessoa. Eu não vou pegar uma pessoa católica e achar que ela tem que virar protestante, de forma alguma. Eu também não vou pegar uma protestante e tirar uma protestante, por exemplo, de uma denominação muito rígida e achar que ela tem que, vamos dizer, muito rígida a religião ao qual ela está. Não, isso não existe, tá? Isso é direito e escolha da pessoa. Mas eu estou ali para fazer a pessoa entender que ela muitas vezes tem consequências das suas escolhas. E Deus também deixa isso claro em Deuteronômio. Vamos ver qual que é a conexão entre Bíblia e psicanálise neste versículo? Está curioso para saber? Vamos lá. Livre-arbítrio na Bíblia. Somos dotados da capacidade de decidir, de escolher entre caminhos divergentes. Um dom que exige responsabilidade ética. E a psicanálise é a escolha. A psicanálise reconhece que há pulsões inconscientes influenciando nossas ações, mas o sujeito que se analisa pode construir liberdade subjetiva ao reconhecer seus desejos, repetições e fantasias. Qual é o ponto de união entre as duas? Ambas propõem que a escolha consciente tem poder transformador, seja para o crescimento espiritual ou para a libertação das amarras inconscientes.
Veja, tanto Bíblia quanto psicanálise tenta mostrar isto. Quais são os pontos que estão dando nó na sua vida? E você não está crescendo nem espiritualmente e nem emocionalmente. E você está ficando travado em sua vida. Veja, é uma escolha. Eu não posso obrigar um paciente. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu tenho de uma paciente que eu já tinha descoberto qual era o problema dela. O problema dela se encontrava no relacionamento dela com o companheiro, que ela estava tendo um relacionamento abusivo, mas que ela mesma estava permitindo e dando, vamos dizer assim, deixando o companheiro bem confortável para abusar dela. Por quê? Porque ela não mudava as atitudes e ela acabava fazendo toda a parte financeira do relacionamento. É lógico que era muito confortável para ele, mas ela se sentia mal com isso. Ela se achava abusada, ela se achava desrespeitada, ela se achava desvalorizada, porque ela fazia e não tinha valor. Mas perceba, ela não queria mudar. Veja como eu confirmo que ela não queria mudar. Quando eu, de várias formas, tentei trabalhar com ela para ela poder enxergar isto, ela se esquivava. Até que eu fui clara para ela. Eu falei assim, olha, eu não estou aqui para ficar fazendo de conta que estou fazendo psicanálise com você, tá? Eu já identifiquei o seu problema, eu já vi qual é a área que nós devemos trabalhar, né? É lógico que ela queria escolher se ela ia ir por um caminho ou outro, mas eu tinha que mostrar para ela. A psicanálise é para mostrar, né? Eu falei, só que você não quer ver, você não quer deixar eu trabalhar e eu não posso te obrigar. Então eu também não sou obrigada a ficar aqui me sentindo, né, como uma má profissional, onde estou só pegando o seu dinheiro e na verdade não estou fazendo o meu trabalho. A partir da próxima sessão, se você não deixar eu trabalhar com os conteúdos que nós precisamos de trabalhar, é lógico no tempo da paciente, mas tem que trabalhar, eu não vou mais trabalhar com você. O que aconteceu? Ela já sabia que eu não ia permitir não trabalhar com os conteúdos que nós precisávamos de trabalhar. Ela parou de fazer a psicanálise. Veja, é uma escolha dela, um direito dela. E uma escolha minha também, de valorizar o meu trabalho, a minha profissão em psicanálise. Então eu escolhi não atender ela por causa disso, porque eu vi que ela não queria mudança, ela queria somente ficar patinando ali e dizer que está fazendo psicanálise e ela estava daquele jeito por causa, mas ela não tinha culpa, porque ela estava fazendo psicanálise, mas na verdade ela não estava fazendo psicanálise, ela estava sabotando a si mesma e buscando uma desculpa para apresentar para as pessoas. Eu não faço psicanálise desse jeito. Eu trouxe para vocês 3 exemplos clínicos práticos, onde pode explicar isto, o assunto que eu trouxe hoje. Vamos ver? Lógico que todos os nomes e as pessoas são fictícias, ok? Caso Clara, repetição da escolha afetiva. Clara, 34 anos, percebe que sempre escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis. Ao investigar, percebe que repete a relação com o pai ausente. Com o tempo, ela se conscientiza, rompe o padrão e faz escolhas mais saudáveis. Aqui vemos o livre-arbítrio surgindo ao romper com o inconsciente repetitivo. Veja, esta paciente fictícia, tá? Ela tinha uma repetição de sempre procurar companheiros ou relacionamentos que não fosse próprios para que ela desse realmente uma continuidade nesse relacionamento de forma saudável. Veja que ela, de forma inconsciente, ela estava sabotando este relacionamento, mas ela estava fazendo isso de forma inconsciente. Quando a verdade veio a ela e ela percebeu, ela rompeu esta repetição e pôde ter e provar de um relacionamento prazeroso na sua vida. Perceba. Segundo caso, também fictício. Caso Rodrigo.
A paralisia profissional. Rodrigo tem uma carreira estável, mas vive frustrado. Descobre que escolheu essa profissão para agradar a mãe, não a si mesmo. A análise o ajuda a confrontar esse desejo e buscar o que o realiza de verdade. A Bíblia também fala sobre agir por fé, não por medo. Escolha baseada na verdade interior. Olha só, dois aspectos para nós analisarmos aí. Este homem escolheu uma profissão, estava bem realizado na profissão, mas, no entanto, se sentia insatisfeito. Com uma análise clínica, ele pôde descobrir que ele, na verdade, escolheu a profissão não baseado na sua escolha, mas baseado na escolha da mãe, tentando agradar a mãe, ou seja, agradar ao outro. Isto não é saudável. A Bíblia também, ela nos leva a isto. Veja, se você decidir acreditar na Bíblia, você tem que acreditar na Bíblia porque você quer acreditar nela, porque é uma escolha de fé e não por medo. Ou seja, sabe aquelas pessoas que resolvem ficar na Bíblia só porque tem medo do inferno? Isso não faz sentido. Você tem que escolher ficar ali porque você deseja aquilo. Você deseja pela fé e não pelo medo. Deus não é um Deus que pune. E o último caso clínico, também fictício, o caso Jéssica. Culpa e punição. Jéssica se sabota constantemente. Acredita inconscientemente que merece punição por ter decepcionado os pais ao seguir outra religião. A análise ajuda a ressignificar esse sentimento. Esse caso remete ao versículo: escolhe a vida, ou seja, sair do ciclo de sabotagem e se permitir viver com plenitude. Ou seja, Jéssica, ela escolhe a religião baseado nos seus pais. Será que está certo isto? É verdade que quando criança, nós escolhemos baseado nos nossos criadores, nos nossos aqueles que nos tutelam. Mas, quando adultos, nós temos o direito de fazer a nossa escolha. E aí? Você consegue ficar e se sustentar na sua escolha? Ou você deixa de fazer a sua escolha porque você quer continuar agradando os seus pais? Às vezes, eu posso ficar numa determinada religião, mas na verdade o meu coração se baseia em outra. Eu me sinto bem na outra. Você tem que seguir quem? Você tem que seguir o seu coração. Sabe por quê? Porque você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Isto é ser consciente. Isto é não agir por impulsividade e não agir por repetição ou não fazer escolhas baseadas nos desejos dos outros, mas sim no nosso. Perceberam como que há uma grande coadunação da clínica em relação à Bíblia? Ótimo, maravilhoso, não é mesmo? Espero que isso possa ter te ajudado. Bom, aguardo você no próximo programa Nas Mãos do Oleiro com mais um assunto provocador.